Bem, pessoal, na aula passada nós utilizamos os comandos select para fazer a junção clássica, junção simples, onde nós igualávamos, a chave primária de uma tabela à chave estrangeira de outra tabela. Então assim nós conseguimos fazer a junção clássica. Nessa videoaula nós iremos trabalhar com alguns comandos relativos ao tratamento do select, como conjuntos, e também relativo a conjuntos numéricos, e também a procura através de substrings. A procura de substrings é quando você não sabe o nome, a palavra por completo daquilo que você está procurando, só sabe parte dela, mas mesmo assim o sistema lhe retorna alguma coisa relativa àquela parte do nome que você sabe. Por exemplo, aqui no Linux, eu não sei o nome da aplicação por inteira, só sei de parte do nome da aplicação. Então eu vou lá, na hora que eu vou digitando, digitei o V. Então todas as aplicações, que tem a letra V, certo? Então se eu for digitando mais, ele vai restringindo cada vez mais, a pesquisa. Isso daí é uma pesquisa então por substring. Então, faltando aqui as pesquisas através dos comandos relativos a conjuntos numéricos, a primeira que nós temos é utilizando a palavra reservada isNull, ou seja, seja nulo, que seja nulo. Então, nesse select aqui nós queremos o nome a partir lá da tabela empregado, onde o supervisor, a coluna supervisor seja nula. Então as ocorrências onde a coluna supervisor é nula são essas: Casimiro, Joaquim e Carlos. Então esses serão resultados da nossa pesquisa: Carlos, Joaquim e Casimiro. Como eu utilizo isNull, eu também posso utilizar sua negação, isNotNull. Então, só que logicamente é a lógica inversa do que nós tínhamos anteriormente. Eu agora, por exemplo, quero o nome dos empregados que tem um supervisor. Na outra eu queria os que não tinham supervisor, pois agora eu quero aonde supervisor não é nulo. Executar aqui, logicamente vai vir os dois empregados que não estão aqui. Os outros dois empregados são Maria e João, são eles que têm supervisores. Outra palavra reservada que nós podemos utilizar no nosso select é a palavra all, que significa tudo. Então esse select aqui ele está dizendo que ele quer todos os salários para o empregado, de empregado. Então ele vai retornar todos os salários que nós temos lá em empregado. Então, como resultado, todos os salários, inclusive de forma repetida, eu tenho 3 vezes 2.500 e 2 vezes 4.500. Na verdade, o all ele já é utilizado por padrão no select. Então, se eu tirar ele, como ele é utilizado por padrão, se eu retirá-lo, não vai ter diferença nenhuma no meu resultado. Então, quando você coloca o all, é porque você está deixando claro, deixando bem claro que você quer todas as ocorrências. No nosso caso aqui, nós queremos todas as ocorrências de salário. Mas agora eu não quero que esses salários venham de forma repetida. Como nós vimos aqui, 3 de 2.500 e 2 de 4.500. Eu quero que eles venham de forma distinta. Então, se eu colocar em vez de all distinct, eu vou querer apenas os salários distintos, que não vai vir de forma repetida. Então, os salários distintos que eu tenho é o de 2.500 e o de 4.500. São apenas as duas ocorrências distintas lá dentro da minha tabela empregado, relativo logicamente à coluna salário, ao campo salário. Outro comando relativo a conjuntos numéricos é através da palavra reservada union, onde nós vamos ter logicamente a união entre dois conjuntos, representa a união. Aportuguesando mais ou menos, união entre conjuntos seria o ou,
a utilização do termo ou. Então, quando eu tenho um conjunto A união conjunto B, eu quero as ocorrências que acontecem em A ou as ocorrências que acontecem em B, né? Dos dois conjuntos, né? Que acontece em um ou em outro e também simultaneamente nos dois, né? Não excluo que ocorre simultaneamente nos dois. Então, eu vou fazer a união entre esses dois selects, o de cima e o de baixo. Então, olhando para o select de cima, nós vemos que ele vai retornar a matrícula a partir da tabela empregado, aonde o código de departamento das ocorrências seja 1. Então, voltando aqui para empregado, né, ele vai retornar a matrícula de Joaquim e João, pois os seus códigos de departamento são 1. Né? Já esse outro select aqui de baixo, que vai fazer a união com o de cima, né, tá lá da tabela trabalho projeto. Vamos aqui para trabalho projeto, né, e eu quero nesse outro select, né, a matrícula, empregado matrícula, eu quero esse campo, certo? De todas as tabelas. Então virar, ó, né, todas as ocorrências, certo? Empregado da coluna empregado matrícula dessa tabela trabalha projetos. Então virar os que terminam com 4, os que terminam com 2, os que terminam com 1. Por que virar todas? Porque eu não estou especificando nenhum array aqui, então vem todas as ocorrências, né? Lembrando que não virá como retorno o nome da coluna como empregado matrícula, mas eu nomeei ela, dei um apelido para ela, um alias somente de matrícula, né? Então, retornando aqui, né, fazendo o resumo, a matrícula de todos os empregados que trabalham no departamento 1, juntamente com todas as matrículas de trabalho a projeto. Executando esse comando, eu vou ter essas ocorrências aqui. Esse resultado dessa união, né, nós podemos deixar de forma mais clara, né, de terminação 1 e de terminação 4, né, são referentes ao empregado, aos empregados que têm o código de departamento 1, ou seja, os empregados que trabalham no projeto 1. E todas as outras são relativas às matrículas que nós temos cadastradas lá em trabalho a projeto. Mais especificamente, se eu retirar, né, vou retirar, eu só quero os empregados que trabalham no código de departamento 1. Então, de terminação 2 caiu fora. Mas agora eu também quero, né, juntar a todas as matrículas que eu tenho lá em trabalho a projeto. Terminação 2 veio junto. Até porque lá em trabalho a projeto eu tenho, né, empregado matrícula com terminação 4, terminação 1 e terminação 2 também. Por isso que terminação 2 apareceu, né, aqui como resultado da nossa consulta, da nossa união. Outros comandos relativos a conjunto que nós podemos ter no select, né, é a interseção e a exceção. A interseção está relacionado ao i, onde eu vou ter que ocorre em um conjunto e ocorre no outro simultaneamente. E a exceção está relativa à subtração de conjuntos, ou seja, que ocorre num conjunto e não ocorre no outro. Mas para minha surpresa, eu descobri agora recentemente que o MySQL não implementa, né, o comando intersect, a interseção, e nem o except, a subtração entre conjuntos. Mas banco de dados como o Postgres, o Oracle, eles implementam, né, esses comandos intersect e except, né? Então, esses são os comandos básicos relativos a conjuntos. Agora, passando para a parte de pesquisas através de substrings, onde eu não sei o nome completo daquilo que eu estou pesquisando, mas somente parte dele, nós vamos ver alguns exemplos aqui. Antes de tudo, quando a gente trabalha com substrings,
pesquisa através de substring, a gente tem que usar a palavra reservada like, né? E a gente vai ver no exemplo aqui como é que se utiliza essa palavra like. Outro fato também é que se eu não sei apenas um caractere daquilo que eu estou procurando, eu substituo esse caractere, esse único caractere, pelo underline, né? Pelo underlinezinho aqui. E se eu não sei um conjunto de caracteres, eu substituo pelo símbolo de porcentagem. Então, tomando esses dois fatos em consideração, se eu estiver procurando, né, todas as palavras que comecem com a letra A, ou desculpe, que tem a segunda letra, a letra A, como a letra A, então a primeira eu não sei, a segunda é A e vem algum conjunto de caracteres após. Inclusive pode vir nada, certo? Mas pode vir alguma coisa também após. Então, se a gente fizer esse select aqui, né, vamos ver como é que a gente utiliza tudo isso junto lá na pesquisa através de substring. Então, se eu fizesse select, esse select está dizendo que ele quer a matrícula e o nome, então vai retornar a matrícula e o nome do empregado, né? Onde esse nome, olha só a utilização da palavra like, né? A palavra reservada like, ela vem logo antes de eu especificar como é que será a minha substring. Então, onde o nome like tem alguma coisa antes, a palavra Maria, e alguma coisa após, que pode ser inclusive nada, né, na porcentagem. Então, se eu executar isso daqui, ó, vai aparecer a ocorrência de Maria, o nome Maria. Não tem nem nada antes nem nada depois. Se eu tirar aqui, ó, vai continuar ocorrendo Maria, certo? Porque eu só estou especificando que tem alguma coisa após, né? Mas se eu colocar o underline, eu estou especificando que tem que ter um caractere, um único caractere antes da ocorrência, antes do nome Maria. Eu executando aqui, vai dar em branco, né? Vai dar sem resultado nenhum, já que a ocorrência lá de Maria, desculpe aqui empregado, né? A ocorrência de Maria não tem nenhum caractere antes, é Maria puramente, né? O nome Maria de forma pura.